No Príncipe de Maquiavel, o que caracteriza o conjunto dos objetos sobre os quais se exerce o poder é o fato de ser constituído pelo território e seus habitantes. Com relação a esse ponto, Maquiavel não fez mais do que retornar um princípio jurídico pelo qual se caracterizava a soberania no direito público, da Idade Média até o século XVI. Nesse sentido, pode-se dizer que o território é o elemento fundamental tanto do Principado de Maquiavel quanto da soberania jurídica do soberano, tal como a definem os filósofos e teóricos do direito. O território pode ser fértil ou estéril, a população densa ou escassa, seus habitantes ricos ou pobres, ativos ou preguiçosos, mas esses elementos são apenas variáveis com relação ao território, que é o próprio fundamento do principado ou da soberania. No texto de Lapierre, ao contrário, a definição do governo não se refere de modo algum ao território. Governam-se coisas. Mas o que significa essa expressão? Não creio que se trate de opor coisas a homens, mas de mostrar que aquilo que o governo se refere é não um território, e sim um conjunto de homens e coisas. Estas coisas de que o governo deve se encarregar são os homens, mas em suas relações com coisas que são as riquezas, os recursos, os meios de subsistência, o território em suas fronteiras, com suas qualidades, clima, seca, fertilidade. Os homens em suas relações com outras coisas, que são os costumes, os hábitos, as formas de agir ou de pensar. Finalmente, os homens em suas relações com outras coisas ainda, que podem ser os acidentes ou as desgraças, como a fome, a epidemia, a morte. Que o governo diga respeito às coisas entendidas como a imbricação de homens e coisas, temos a confirmação em uma metáfora que aparece em todos esses tratados: o navio. O que é governar o navio? É certamente se ocupar dos marinheiros, da nau e da carga. Governar o navio é também prestar atenção aos ventos, aos recifes, às tempestades, às intempéries. São estes relacionamentos que caracterizam o governo de um navio. Governar uma casa, uma família, não é necessariamente ter por fim salvar as propriedades da família. É ter como objetivo os indivíduos que compõem a família, suas riquezas e prosperidades. É prestar atenção aos acontecimentos possíveis, às mortes, aos nascimentos, às alianças com outras famílias. É esta gestão geral que caracteriza o governo e em relação ao qual o problema da propriedade fundiária para a família ou a aquisição da soberania sobre um território pelo príncipe são elementos relativamente secundários. O essencial é, portanto, este conjunto de coisas e homens. O território e a propriedade são apenas variáveis. Michel Foucault, Microfísica do Poder.